Blank Entrevista no ar. Hoje a gente tem a honra de receber o Dr. Henrique. Doutor, em primeiro lugar, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, que é sobre apneia do sono. Doutor, para quem não sabe, para quem não conhece, o que é, afinal de contas, a apneia do sono e como identificar, A apneia do sono é um transtorno de obstrução das vias aéreas superiores. Dá para fazer o diagnóstico a partir de ronco comum, ou mais especificamente quando principalmente o acompanhante, ou o cônjuge ou a pessoa que dorme junto fala que a pessoa para de respirar enquanto está dormindo. Então, a pessoa com apneia do sono é uma pessoa que geralmente dorme muito mal, pode roncar muito ou mesmo engasgar. Muitas vezes o cônjuge até fala, fica com medo, acorda achando que a pessoa eventualmente pode morrer dormindo. E essa pessoa não se sente descansada, tem dificuldades durante o dia, muitas vezes, dorme em qualquer lugar. E existe um exame específico para isso, doutor, para detectar? Claro, existe. O exame principal para fazer o diagnóstico de apneia obstrutiva do sono seria a polissonografia. A partir da polissonografia a gente consegue saber se o paciente ele tem só um ronco primário ou se ele realmente engasga ou para de respirar à noite, e estratificar e quantificar o quão grave eventualmente pode ser essa apneia do sono, leve, moderada, grave, ou eventualmente outros distúrbios do sono que podem estar relacionados. E qual que é o principal tratamento, doutor? Varia conforme a complexidade e o grau da doença e o exame físico do paciente. Na medicina nem tudo é sempre tão preto no branco, Então uma avaliação minuciosa do paciente se torna necessário para, na verdade, estabelecer o tratamento. O tratamento é definido junto com o paciente para ver sobre a preferência eventualmente de uma abordagem cirúrgica ou não cirúrgica, dependendo do exame físico do paciente. Então, em apneias dos sonos mais leves ou roncos primários, o tratamento cirúrgico, muitas vezes, se tiver uma alteração nasal, pode ser importante, pode ser relevante, Então, a famosa cirurgia do desvio de septo, redução dos cornetos ou carne esponjosa, como o pessoal costuma falar, eventualmente cirurgias de amígdala, ou cirurgias no palato, que é a região ali da campainha, na garganta, e às vezes até uma máquina, que é a medida definitiva para apneias mais graves, em casos mais severos, que seria o aparelho que chama CPAP. Doutor, e quando é um caso cirúrgico, é uma cirurgia de alta complexidade, não é, Qual é o tipo de anestesia mais utilizado? Uma cirurgia relativamente tranquila, Em especial as cirurgias nasais costumam ser umas cirurgias muito tranquilas em relação principalmente ao pós-operatório. Todas as cirurgias na otorrinolaringologia praticamente são feitas com anestesia geral, mas as cirurgias de garganta ou faringe são cirurgias um pouco mais dolorosas. Em termos de complexidade, de dificuldade técnica, são todas cirurgias muito tranquilas e fáceis de serem executadas, A grande questão das cirurgias de garganta são a dor no pós-operatório. Por isso que é importante alinhar com o paciente para ver o quanto ele está disposto a sofrer nesse pós-operatório. Óbvio que vai valer a pena ser bem indicado e se ele está disposto a isso. Claro, era isso que eu ia te perguntar, em relação à dor, em relação a quanto tempo a pessoa pode voltar para suas atividades normais, seja trabalho, atividade física. Cirurgias nasais é um pouquinho mais chato, porque eu costumo falar que grande dificuldade das cirurgias nasais para o paciente não é nem o pós-operatório em si. O pós-operatório costuma ser muito fácil. O que eu acho que é o mais chato para o paciente é ele ficar um mês sem atividade física, E nessa vida ativa todo mundo quer fazer alguma coisinha, quer fazer uma caminhada, uma corrida, Uma academia, por exemplo, aí tem que ficar, ou seu esporte, ficar um mês sem atividade física, 3 semanas até, dependendo do caso, Mas cirurgias de garganta pelo menos 7 dias, porque é bem doloroso. Hoje em dia a gente tem técnicas operatórias mais novas para diminuir um pouco da dor pós-operatório, que é o uso do Coblation também, que poderia ser uma solução para o paciente que tem muito medo da dor pós-operatório. Doutor, e a cirurgia ela resolve 100% essa apneia do sono? Essa pergunta é muito complicada e complexa, nem sempre, É caso a caso, depende da complexidade da apneia, depende da gravidade da doença, do tamanho do desvio. Não existe garantia, Não existe garantia de entrega dentro da medicina. A gente faz o melhor que dá, muitas vezes melhor. Quando bem indicada a cirurgia, resolve na maioria das vezes, dos casos. Legal. E tem alguma faixa etária, doutor, que é mais propensa a essa apneia do sono ou desde criança pode acontecer? A literatura fala que a apneia do sono é mais frequente em homens, Principalmente acima dos 40 anos. Tem muito a ver com obesidade, principalmente porque homens ganham mais gordura, principalmente na região cervical. Mulheres é na parte mais braços, glúteos, coxas, etc. Então é uma doença mais prevalente em homens e mais próximo aí da 4ª década, 5ª década de vida,
mas a gente conhece um monte de roncadores aí jovens também, então acomete muita gente. Certo. Doutor, e para encerrar, como é que é realizar os seus procedimentos aqui no Blank? É ótimo, a gente tem bastante experiência, eu opero bastante aqui no Blank e nunca tem nenhum problema. Acho que a experiência do paciente é sempre muito boa, os acompanhantes dos pacientes são muito bons, os materiais, as salas, toda a equipe e suporte é sempre muito bom. Que bom, doutor. Muito obrigada pela tua participação. Obrigado eu. Se você gostou, deixe o seu like e também o seu comentário aqui embaixo do vídeo. Até a próxima!